Bora, galerinha, o iceberg da internet antiga do canal do Zodíaco, gente. Mais um vídeo do Zodíaco trazendo aqui pra vocês, um vídeo bastante interessante dele. Vocês sabem que eu sou apaixonado por estética de internet antiga, pela internet antiga em geral, né? Eu, assim, né, cara, não sou um cara tão velho como vocês gostam de falar, mas... mas eu peguei bastante tempo, assim, na internet antiga. Vi muito ali, não tanto dos anos 2000, mas principalmente o começo dos anos 2010 ali, que era um grande resquício dos anos 2000 ainda, né? Então, pô, tá me incomodando que eu não tô centralizado. Deixa eu puxar um pouco mais isso aí, agora sim, ó. Enfim, vocês estão vendo aqui, tô no cenário da casa da minha namorada. Espero que o vídeo não perca a qualidade aí, porque eu sei que é sempre diferente, que eu gravo aqui, tenho que conectar as coisas e tal, mas espero que esteja tudo certo aí. E espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom, gente? Espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se lembra do canal, vai estar me ajudando demais. Lembrando, o link do nosso servidor Discord, no meu canal 2 tem na descrição. Passe nada, tenho certeza vão curtir. Quero agradecer muito vocês pelas views dos últimos vídeos, tá realmente muito bom. E eu quero agradecer, cara, particularmente porque eu fico impressionado de como a galera não abandona o canal, por assim dizer, né? Tipo assim, eu sempre assim, às vezes não posto regularmente, seja no canal 2 também, né, cara? Mas nesse também. Mas sempre que eu posto, as views voltam e a galera aparece, é muito doido, assim, então, muito obrigado. Eu vejo que tudo na internet depende muito de mim, assim, eu acho que se eu me esforçar, me dedicar, meu canal tem forte chance de crescer bastante aí no futuro, então, tenho que agradecer muito vocês aí por tudo isso, tá bom? Enfim, gente, sem mais delongas, bora pra esse vídeo aí que eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? Bora! Bora lá, aqui eu vou ter que fazer mais manual a parada, mas bora! Ok. Desde que a internet surgiu nesse mundo, ela mudou o nosso modo de obter informações. Basicamente, ela Factos. mudou tudo que eu sei sobre o mundo de uma forma muito única. E quando eu penso nesse tema, eu logo lembro da minha infância nos anos 2000, onde eu tenho recordações de uma internet mais orgânica e real. Tudo era bem mais simples, mas era muito Eu divertido. acho que as coisas eram mais experimentais antigamente também, né? Tinha sites Tinha menos únicos, padronização, exatamente, sites programas únicos. sensacionais e jogos que eu nunca mais vou Assim, esquecer. pelo site de E é isso notícias hoje em dia, mano, tipo, literalmente todos os sites são literalmente iguais, tá que eu ligado? quero apresentar para vocês no vídeo de hoje. O Nós vamos nome lá em explorar cima é um juntos texto branco. o iceberg da internet antiga. Ok, vambora. Legal, que temática Eu foda. sou o Zod, seu apresentador. Ó, E sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. dale. YouTube Brasil? Caraca, que moral, hein? O Estranha História fez um vídeo sobre esse tipo de quadro, né? Tempos atrás, tinha que assistir ainda no canal, mano. Apresentação da Trindade, né? Sabe o que você tá me lembrando? A abertura da série Dark, mano. Total, né? Irada. Nossa, muito maneira. Pô, irada a abertura. Parabéns, Zodíaco. Caraca, foi muito massa. Gostei demais, cara. Que isso. Dale. MSN. Cara. O famoso Windows Live Messenger, que todo mundo conhece como MSN, foi um dos programas de mensagens MSN, instantâneas mais marcantes da história da internet. Ele era integrante dos antigos serviços Windows Live da Microsoft e se conectava com vários outros serviços da marca. Ele foi lançado em 22 de julho de 1999 como MSN Messenger Service e manteve essa marca até 2005, quando foi rebatizado para Windows Live Messenger. Porém, mesmo depois dessa mudança, o nome antigo continuou sendo usado pela maioria do público. Eu sempre ouvi como MSN, cara. Em 2009, a Microsoft revelou que o serviço contava
com mais de 330 milhões de usuários ativos por mês, consolidando ele como um dos programas de mensagens mais populares do mundo. Durante o seu auge, o MSN chegou a ultrapassar 230 milhões de usuários globalmente. No Brasil, o seu impacto foi ainda mais expressivo. Mais de 75% dos internautas utilizavam a plataforma. Era um aplicativo de mensagens médias, até porque o Orkut, que era a maior plataforma que tinha de rede social na época, você não tinha um chat de fato, né? Você podia comentar lá mas todo mundo via, você não tinha um chat privado com a pessoa, pelo menos no começo, né? Então o MSN era que supria isso. Eu não usei muito o MSN, não sou tão velho assim também, mas eu tenho uma irmã mais velha que usava muito e eu tenho memórias de ver ela usando. Isso que é interessante, eu tenho memórias de ver ela usando. E uma coisa que eu sempre me lembro, que sempre me marcou, era o lance que você podia clicar um botão no MSN que era tipo chamar a atenção. Tipo assim, você tá aí com a sua amiguinha aí que não te responde, você vai lá, clica lá o botão e tremia a tela da pessoa assim me responde aí, tá ligado? Pô, irado, né, mano? Que representava cerca de 34 milhões de pessoas conectadas todo o dia, tornando parte da rotina digital daquela época. Em 2011, depois da Microsoft comprar o Skype, ela passou a integrar as duas plataformas, permitindo a comunicação entre as contas. Erro, com né? recursos mais avançados. O Skype por muito tempo, é que o Skype, o Discord tomou o lugar dele, né, com o tempo, né? E, obviamente, uma base de usuários mais crescente, o Skype acabou assumindo todo o protagonismo. Em 2013, o MSN perdeu força. Eu não sei, às vezes, eu não sei, talvez em outros países a galera ainda use bastante Skype, né? Aqui no Brasil que você vê, não conhece ninguém que usa Skype. Continuado de forma definitiva. Nem sei se existe ainda. Encerrando para sempre essa enorme era da internet. É legal, né, cara? Foi marcante, né? A estética dele é muito maneira. Olha aí. O Orkut, como todo mundo daquela época lembra muito bem, foi uma das redes sociais mais influentes dos anos 2000. Ela foi criada pelo Google em 24 de janeiro de 2004 e foi desenvolvida pelo engenheiro turco Orkut, esse nome aí que eu não uso Caraca, não fazia ideia. O site nasceu meio como um experimento interno, mas rapidamente se transformou em um dos maiores o cara é turco e não tem Noglu no final? da internet dos anos 2000, marcando uma época em que as redes sociais ainda tinham um ritmo mais humano e menos automatizado. Apesar de ter sido pensado para o público mais dos Estados Unidos, o Orkut encontrou sua verdadeira força aqui no Brasil e, acredite se quiser, na Índia. No Brasil, a plataforma ultrapassou a marca de 30 milhões de usuários e se tornou parte do cotidiano. É absurdo, cara. 30 milhões de usuários, cara, na década dos anos 2000, cara, que nem todo... nem todo mundo não, cara. Não tinha chegado no mainstream no sentido, tipo assim... provavelmente teus pais não teriam, sabe? Provavelmente meus pais, eu acho que não tinham um Orkut, sabe? Minha irmã mais velha tinha. Eu tinha também, que era mais novo. Mas meus pais não tinham acesso, nem usavam computador. Você não tinha aplicativo de celular, tá ligado? Tipo assim, talvez até tivesse, mas não era comum as pessoas terem celular nos anos 2000, né? Com aplicativos e tal. Então, tipo assim, seus pais não tinham chegado nesse público, no grande público, tá ligado? Era no público de internet, por assim dizer, a galera mais jovem. Então você ter 30 milhões de usuários no Brasil nessa época, cara, era um número, assim, astronômico, né? Mundo, reunindo comunidades, depoimentos e interações que moldaram a forma como essa geração se relacionava online. A presença massiva de todos os brasileiros foi tão significativa que em 2000... Deixa eu ver uma coisa só, gente, rapidinho. Tô gravando, né? É que eu não tô mais usando o OBS. Tô gravando pelos Streamlabs quando eu tô lá em casa, então parece que eu tô meio assim, perdido de usar o OBS. O Google transferiu a operação da rede da Califórnia para o Brasil, passando a administrar ela pelo Google Brasil. Um detalhe que reforçava sua identidade era a escrita do nome em letras minúsculas na interface e nos logotipos, algo que era bem comum para um nome próprio, mas que acabou se tornando uma marca visual inconfundível. Em junho de 2014, o Google anunciou o encerramento definitivo do Orkut. Que pena, né? Como registro histórico, foi criado um museu virtual que reuniu mais de 1 bilhão de mensagens e milhões de tópicos. É uma plataforma também que não soube se adaptar, né, cara, aos novos tempos. Foi substituída pelo Facebook, né? Mas ele poderia ter continuado como tipo, igual você tem tantas plataformas aí que tiveram seu auge, existe até tipo Tumblr, tipo, sei lá, mano. Você tem outros aplicativos que conseguem continuar com sua relevância, por assim dizer, mesmo não estando longe do tempo do seu auge, né? E discussão, que ficou disponível para download por um tempo limitado. Anos depois, em abril de 2022, o site foi reativado de forma simbólica,
quando seu criador anunciou estar trabalhando em um novo projeto, reacendendo a memória de uma das redes sociais mais emblemáticas da história da internet mundial. Por exemplo, se ele tivesse focado em comunidades e coisas assim, ele poderia ter sido uma plataforma parecida com o que o Reddit é hoje, ou as próprias comunidades de Discord, né? Se ele tivesse focado nesse tipo de coisa, né? Em você criar comunidades, teria sido interessante, né, cara? Eu tô falando isso porque era algo que já meio que existia, né, no Orkut, o lance de comunidades, muito antes desses outros, né? Facebook. Uma pena, né? O Orkut era legal, mano. E falando no diabo... Eu lembro que tinha no Orkut aquele joguinho que era Bud, alguma coisa, eu não lembro, cara, que era um joguinho que você criava teu avatar e tal. E daí, sei lá, cara, você podia criar interações com outras pessoas. E daí eu tinha aí meus primos que tinha Orkut também, cara. E você podia mandar um videozinho do teu bichinho batendo no bichinho deles, cara. E de vez em quando vinha meu primo, mandava do dele batendo em mim, cara. Você olhava assim e falava, como ele ousa fazer isso, né, cara? Como ele pensa que pode, né, cara? Pô, isso aí dava guerra, dava briga na vida real, né, cara? Isso daí não unicamente escalonava por uma briga na vida real. Eu mandava, os caras mandavam, cara. Depois eu ia ver as crianças estavam saindo da mão lá. Foi lançado em 4 de fevereiro de 2004 e desde a sua criação se tornou a rede social mais famosa e mais influente da história. O nome da plataforma veio dos Facebooks, que eram aqueles anuários distribuídos em universidades norte-americanas para ajudar os estudantes a se conhecerem. O que começou como um projeto simples acabou se transformando em um dos maiores fenômenos digitais da história, alcançando 1 bilhão de usuários ativos em 2012 e ultrapassando a marca de 2 bilhões em 2017. Obviamente, como todos sabem, ele foi criado pelo Mark Zuckerberg em parceria com o Dustin Moskovitz, o Chris Hughes e o nosso brasileiro Eduardo Severin. No começo, o Facebook nasceu restrito aos estudantes de Harvard, mas aos poucos ele foi expandido para outras universidades, depois para escolas de ensino médio e por fim para qualquer pessoa que tivesse mais de 13 anos. Esse crescimento gradual ajudou a consolidar a plataforma como um espaço central de interação social, ainda que na prática, milhões de usuários abaixo da idade mínima tinham criado contas ao longo dos anos. No final da década de 2000, o Facebook já era a rede social mais utilizada do mundo, superando todos os concorrentes e se tornando parte do cotidiano de milhões de pessoas. Curtidas, comentários, jogos e a exposição da vida pessoal redefiniram a forma como relações eram mantidas na web. Em 2012, a empresa abriu seu capital na bolsa, alcançando uma valorização histórica e consolidando seu grande poder econômico. Até hoje, o Facebook é um pilar central da internet de todo o mundo. Assim, o Facebook é muito irado, é óbvio que ele é mais recente, até porque ele é mais recente no Brasil. Acho que ele começou a bombar pra valer no Brasil lá pra 2012, por aí, né, cara? Caramba, eu tô ficando velho, porque eu lembro da época que começou a ter Facebook, a galera começou a criar conta no Facebook, cara. Eu não tenho acesso à minha conta mais antiga do Facebook, eu perdi ela. Então, minhas memórias do passado ficarem lá. Eu gostaria de ter acesso, provavelmente eu tenho umas mensagens muito bestas, mas tipo assim... É doido, cara, pensar que o Facebook hoje em dia já é uma rede social que muita gente vê como uma rede de velho, né, cara, assim, por assim dizer, né? Porque é muita rede que, sei lá, meus pais usam em casa, acredito que seus pais também devem usar, né, cara? Então ela tem essa visão de ser uma rede social mais de tiozão e tudo mais, enquanto você tem outras redes, como o Instagram, que é mais pra gente mais jovem, né? Isso é realmente muito interessante, né? Por mais que, cara, o Facebook tenha sido realmente, pra mim, a gente tem esse apego com o Orkut e tal, mas vamos ser sinceros, pra mim e pra você que tá assistindo aí, com certeza, o Facebook foi mais presente, né, cara? A gente usou por muito mais tempo. Eu lembro de jogar Dragon City, essas paradas, né, cara? Era muito bom, mano. IG. E mais recentemente, cara, teve até uma onda maneira. Acho que até hoje o Facebook ainda tem isso. As comunidades do Facebook eram bem legais, né, cara? Que cada um podia postar, porque hoje em dia com o Reddit, eu acho que a galera usa muito mais no Reddit essas comunidades, mas as comunidades do Facebook eram bem legais também. Eu lembro de ir lá pra 2018, 2019, fazer parte de algumas comunidades que eram bem legais, de anime, de coisa assim, né, cara? O Internet Group do Brasil, mais conhecido como o saudoso IG, foi um dos nomes mais importantes da internet brasileira no início dos anos 2000. Isso eu não conheço. Ele atuava como um portal de notícias e provedor de acesso. E a empresa passou por diferentes fases até se consolidar no cenário digital.
O que realmente tornou o IG popular foi essa oferta de acesso discado gratuito à internet. Caraca, uma iniciativa que abriu as portas da rede para milhares eu não cheguei a ter internet de escada em casa não, gente. Pelo menos eu não lembro, assim, internet de escada não, pessoas. Cara. Durante anos, esse serviço permitiu que pessoas tivessem o seu primeiro contato com a internet sem nenhum custo, marcando toda a nossa geração. Eu tenho certeza que naquele tempo... nunca teve nem telefone fixo, na verdade, cara. Minha família nunca teve telefone fixo, assim, em casa. Desde que eu me tendo por gente, sabe? Provavelmente meus pais deviam ter lá na década de 90. Se bem que lá era muito caro, então não duvido que eles não tivessem também. Você ouviu muito esse som aqui. Nossa, isso eu já ouvi, mas... em... edits, né? E coisas assim. Caraca. Detalhe 5 vezes mais rápida, hein? Além do acesso, o IG construiu uma identidade forte como portal de 2011, lá, conteúdo. Ele abrigou áreas de destaque como o Noticiário Último Segundo, o IG Economia, o Brasil Econômico, além de seções voltadas para o entretenimento, como esportes, televisão e etc. Essa variedade fez do portal uma referência diária para quem buscava informação em um único lugar. Com isso, ele deixou de ser apenas um provedor e se tornou um símbolo enorme da antiga internet. Caramba, né? Isso daí eu realmente não cheguei a conhecer, rapaziada. Deixa nos comentários aí se vocês chegaram a usar a internet de escada na casa de vocês, tá bom? Yahoo. Olha aí o Yahoo. Cara... O Yahoo foi um dos grandes pioneiros da internet comercial daquela época. Ele foi fundado em janeiro de 1994 por Jerry Yang e David Filo, na Califórnia. Yahoo. O que começou como um simples diretório para organizar sites, logo cresceu muito rápido e se tornou um dos principais portais da web. Eu lembro do clássico Yahoo Respostas, né? Nos anos 90 e também nos 2000. Antes mesmo das redes sociais dominarem a internet, o Yahoo já era um ponto central da navegação. Ele reunia busca, notícias, e-mail e entretenimento, tudo em um único lugar. Durante o seu auge, o Yahoo figurou entre os sites mais acessados do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Os serviços do Yahoo Mail, Yahoo News e o Yahoo Respostas moldaram a experiência online. O Yahoo Respostas era bem legal, cara. Eu achava ele bastante útil às vezes. Ele numa era assim em que principalmente o Reddit ganhou muito mais força no Brasil nos últimos anos, eu percebo, né? Então, lá na década de 2010, cara, era muito comum você pesquisar algo na internet e conseguir respostas no Yahoo Respostas, cara. Que era um site dedicado a isso, né? Eu não entendo porque, claro, devia ter uma procura baixa mesmo assim, né? Não deveria valer a pena economicamente, mas eu acho que era útil o site. Não vou negar que naquele tempo era bastante útil, cara. Milhões de pessoas. A proposta era muito clara: ser a porta de entrada da internet, oferecendo conteúdo, comunicação e serviços para públicos de diferentes países e idiomas. A partir do final dos anos 2000, porém, ele começou a perder espaço. O avanço do Google na busca, o crescimento das redes sociais e as decisões estratégicas que foram muito ruins enfraqueceram a empresa aos poucos. Mesmo com várias tentativas de reestruturação, o portal já não conseguia recuperar todo aquele protagonismo que ele tinha no passado. Em 2017, após vários anos de declínio, a empresa Verizon adquiriu os principais negócios de internet do Yahoo, integrando-os ao seu braço de mídia, ao lado da AOL. Ainda assim, o Yahoo deixou de ser uma gigante independente para se tornar apenas parte de um conglomerado maior. Google. Interessante. Nossa, mas Google não tem como falar da internet antiga e não falar do site que literalmente... Até porque hoje em dia é muito raro a gente ver a cara do Google, né? O rosto do Google. Porque às vezes a gente pesquisa já na barra de pesquisa do navegador, né? Então raramente a gente vê a imagem, né? Google na tela, né? Evolucionou o modo de usarmos ela. Se a internet é do jeito que é hoje, o Google com toda certeza é um dos, se não o principal responsável. Ele surgiu em 1998 na Califórnia e foi fundado pelo Larry Page e pelo Sergey Brin, enquanto ambos ainda eram estudantes da Universidade de Stanford. A proposta inicial era bem simples, mas muito ambiciosa. Máquina. Organizar... O computador que que meus pais tinham em casa, cara,
era um desse daí mesmo, assim, com essa telona quando eu era criança. Que tudo isso que eu tô contando acontecia. Todo esse show que eu estou falando da minha vida acontecia nisso daí, mano. A informação do uma mundo tela daquelas e torná-la ali, acessível a qualquer pessoa. O que começou duro como um mecanismo de busca acadêmico, rapidamente se transformou em uma das empresas mais influentes da história da internet. Tendo a publicidade... Sem fio dele fica desconectando, tem que clicar de novo pra ir, mano. E como principal fonte de receita. E mais tarde, passando a integrar o conglomerado Alphabet. O crescimento do Google foi acelerado e muito constante. Em poucos anos, o buscador se tornou dominante, processando bilhões de pesquisas diariamente e sustentado por uma infraestrutura gigantesca de serviços espalhados pelo mundo. Em 2004, a empresa abriu seu capital e se consolidou como uma posição forte no mercado global. Com o tempo, a empresa deixou de ser apenas um site com uma posição... Olha a logo do Chrome clássica, né, cara? Que é isso, né? Muito doido. Forte no mercado global. Com o tempo, a empresa deixou de ser apenas um site de buscas e passou a ocupar praticamente todos os espaços da vida digital. Serviços como o Gmail, Google Maps, YouTube e o Google Chrome redefiniram a forma como as pessoas se comunicam. E daí o único que tem a criação própria é o YouTube, né? O YouTube acho que foi comprado pela Google, né? Consomem informação e navegam hoje na internet. Seu tubo. E também teve o desenvolvimento do sistema Android, que levou o Google para o centro do mercado dos smartphones, colocando seus serviços no bolso de milhões de usuários ao redor do mundo. Esse domínio, no entanto, também trouxe várias controvérsias. A empresa passou a ser alvo frequente de críticas relacionadas a... Olha, rapaziada, um Google feito especificamente para vocês. Privacidade, uso de dados, direitos autorais e concentração de poder. Ainda assim, o Google permanece como uma das marcas mais valiosas. A única coisa que eu acho triste é que realmente o site do Google, ele é muito boring, né, cara, sinceramente. Por mais que ele tenha essa vibe um pouco nostálgica e tal, cara, ele é um site muito minimalista, assim, né. Não passa a vibe que o Yahoo tinha ali naquela HUD, né, de realmente ser um ponto de encontro, o início da internet, né. Mas também é aquilo, né, cara, o Yahoo era legal porque era um site que... Na época fazia sentido, né, você ter uma porta de acesso, tipo, caramba, eu vou começar a usar a internet, por onde eu começo, né? Hoje em dia todo mundo sabe, né, então é, assim... Do planeta, e um dos pilares da internet tanto antiga eu digo isso porque, tipo assim, eu entendo também, porque se tivesse várias coisinhas, ninguém ia usar também, vamos ser sinceros. Moderna. Eu entendo a visão da empresa. Bora, camada 2. Pô, muito maneiro, hein, cara, esse vídeo vai ficar longo, hein, cara, pô, tô falando pra caramba. Rage Comics. Nossa. Se bem que depois, mais pra frente, eu não vou falar tanto, que vai começar a vir umas coisas que eu já desconheço, Os Rage Comics, ou mais conhecidos como os lendários memes antigos. Tipos de carinhação, mano. Uns são bons e outros não. mais marcantes da internet raiz, atingindo seu auge entre 2008 e 2012. Eles eram criados com traços bem simples. Vocês tinham a blusa dos memes, cara? Eu lembro que isso aí foi um estouro, né, cara, lá pro 2012, cara. Eu lembro de ir até pra escola com a minha blusa dos memes, cara. Clássico demais. Às vezes demais. feitos no MS Paint. E esses quadrinhos transformavam frustrações cotidianas em um humor bem compartilhável. Situações banais, constrangedoras ou muito irritantes ganhavam força justamente pela identificação imediata, criando uma linguagem universal para o caos do dia a dia da internet. Essa era foi marcada por personagens o Trollface clássico, antes dos edits de se tornaram ego ícones. mais aura, Tinha né? o Trollface, que foi criado em 2008 pelo Carlos Ramírez e virou um símbolo definitivo da provocação online, representando o prazer de irritar alguém de propósito. Tinha o Rage Guy, que surgiu no 4chan e encarnava explosões de raiva causadas por pequenos acidentes. Teve também o Forever Alone, que transformava a solidão em piada. Tinha o Derp e a Derpina. Nossa, Derpina é sacanagem. Falta o... Vamos ver vai que é o próximo. Falta o... Vai querer aquele lá que era apresentavam fodão? Comportamentos ingênuos ou absurdos. Esqueci. E vários outros personagens. Esqueci aquele lá. Com o avanço da internet, os Rage Comics... Nossa, tinha aquele outro lá, Me Gusta também, lembra, muito espaço a partir de 2014. Substituídos por formatos mais rápidos, como imagens macro, GIFs e vídeos curtos. Ainda assim, o seu legado permanece muito forte. Todo mundo sabe que eles foram a democratização da criação de memes na internet. Foi o começo, né? E hoje em dia você tem uns memes que são literalmente muito parecidos, que são aqueles memes do Shed, daqueles outros lá. Esqueci o nome, mano. Que tem até um nome disso daí, esses... que tinha até um site lá no 4chan que era dedicado, não sei se era no 4chan ou outro, sei lá, mano, que é os
memes desse soy boy, não sei o que, sabe? Essas paradas. Que são literalmente a mesma coisa, né, cara? Se você for ver. A diferença é que são novos personagens, mas é, tipo, mais ou menos a mesma coisa, cara. Blogger. Nossa, cara, meu sonho é ser blogger quando eu crescer, O Blogger cara. é uma das plataformas mais antigas e importantes da história dos blogs, que foi criada pela Pyra Labs e lançada em agosto de 99. Ele foi pensado para simplificar a publicação online. O serviço eliminou a necessidade de lidar com códigos HTML e uploads manuais, permitindo que qualquer pessoa escrevesse e publicasse criar um site, né? diretamente um blog pelo era basicamente um site seu que você não precisava necessariamente ter um site, né? navegador. Essa proposta acessível ajudou a popularizar o formato de blogs e abriu espaço para uma nova geração de criadores na internet. Em 2003, o Blogger foi adquirido pelo Google, o que mudou completamente o alcance da plataforma. Recursos que antes eram pagos passaram a ser gratuitos, e os blogs passaram a ser hospedados nos serviços da empresa, principalmente sob o domínio de Blogspot. Com tudo isso, criar e manter um blog se tornou ainda mais simples, especialmente para usuários iniciantes ou com pouca experiência dessa técnica. Ao longo dos anos, o Blogger recebeu diversas atualizações importantes. Em 2004, a plataforma ganhou um novo visual, templates modernos, sistemas de comentário e até postagem por e-mail. A integração com o Picasa permitiu o uso direto de imagens nos blogs, enquanto recursos adicionados posteriormente, como o Jump Break e as páginas estáticas, deram mais controle sobre a organização e a leitura do conteúdo, aproximando o serviço de soluções mais avançadas como o WordPress. Mesmo com o surgimento de novas plataformas, o Blogger continuou muito presente, embora com menos protagonismo. Em 2018, ele até chegou a ser citado em alertas de segurança, envolvendo o uso indevido de imagens para fins maliciosos, evidenciando que, apesar da sua simplicidade, a plataforma ainda fazia parte do ecossistema ativo da internet. Hoje, ele permanece como um símbolo da era em que escrever na internet era um ato mais pessoal, direto e muito descentralizado. Esse é o descentralizado, esse é o ponto. Só que também era a fraqueza do blogger, querendo ou não, né, cara? O duro do blog é como, tipo assim, a galera fala, pô, hoje em dia é difícil crescer no YouTube, na Twitch, né, cara? Pô, e crescer na época do blogger, então, né, cara? Pô, não tinha divulgação literalmente nenhuma. Tipo assim, você no YouTube, você tem chance de você criar um vídeo aleatório ali e de repente pegar view pra caramba. No blog não, né, cara? O blog, pô, era outros tempos, eram tempos difíceis, né, cara? Eu não consigo nem imaginar como deveria ser pra conseguir crescer no blog. Mas teve gente que conseguiu, Network. Mano. No fim dos anos 2000, especialmente Cartoon, entre 2007 e 2010, o site jogos do Ben 10, mas nada que supera o meu super poderoso Clique Jogos, né? O grandioso Cartoon Network se tornou um dos maiores símbolos da internet antiga. E grande parte dessa experiência era sustentada pelo uso intenso do Adobe Flash, que permitia as interfaces coloridas, animações fluidas e trilhas sonoras muito marcantes. O site era muito incrível, com jogos muito marcantes, como o Cartoon Summer Resort, que se destacava por reunir vários personagens diferentes em um único universo, meio que popularizando os jogos online desse tipo. Também teve vários eventos incríveis, como o Copa Toon, que transformava o site em um ponto de encontro coletivo, especialmente no Brasil e no resto da América Latina. Teve também sistemas de criações excelentes, como o Tunix, onde os usuários podiam montar avatares e construir uma identidade própria dentro daquele mundo digital. Vai entrar nessa aí, né, cara? Vai falar de Rabotel, vai falar de Clube Penguin, né, cara? Vai falar de várias coisas aí que tinham na internet antiga também, né? O Cartoon Network... E que sumiram, querendo ou não, né? Que hoje em dia, sei lá, mano... Se bem que não, né? Hoje em dia é o Roblox da criançada, né, cara? Querendo ou não, né? Era parecido com o que era no final, né? Não tem o mesmo charme, né, desses antigos, né? Não quero ser o cara chato, o cara velho, mas é muito melhor no meu tempo, né? Foi que também soube integrar a televisão junto com a internet de forma pioneira, usando códigos exibidos nos comerciais. Eu joguei muito pouco o Clube Penguin e o Rabotel, sabia? Para desbloquear conteúdos no site, antecipando o conceito de segunda tela. Para muitas crianças, aquele portal também representava o primeiro contato real com jogos de computador, justamente por ser gratuito, acessível e rodar diretamente no navegador. Porém, com os avanços das tecnologias, o site da Cartoon foi perdendo força. Apesar de ele ainda existir nos dias atuais, já não é do mesmo jeito que foi um dia. Irado. O Mortadela. Nossa, que é isso, cara?
O Mortadela foi um dos maiores sites de o Jovem Nerd humor também na aqui, internet cara, brasileira no início dos anos 2000, que você surgindo em encontra plena era da é conexão de escada. Ele foi criado em 95 pelo Sérgio Batista de hoje. e se destacou quando a web ainda era muito lenta, mas mesmo assim conseguiu se transformar em um fenômeno cultural, sendo pioneiro no uso das animações em flash e na disseminação de piadas por e-mail, muito antes das redes sociais existirem. As animações eram o grande cartão de visita desse portal. As charts animadas que levavam minutos para... Nossa, 1 de agosto de 2001, não tinha nem nascido ainda, cara, que loucura. Se tornaram parte da experiência, nisso, né, cara? Muito com personagens velho, e piadas que marcaram aquela época. Experiência, cara, de uma vez, em algum momento você pesquisar alguma coisa no Google, uma coisa, sei lá, muito específica, não sei um exemplo agora, mas algo muito específico, assim, que não tem muito conteúdo no Brasil, de repente você clica em algo e é um site de 98, cara. Já aconteceu isso comigo, sabia? De alguma coisa pesquisar no Google, e daí eu vou clicando assim pra ver o que, sabe, vários sites sobre essa parada, e daí você acaba caindo num site dos anos 90, cara. É muito interessante. Como as sátiras da Loira, do Português, e o irreverente Manguaça. Além disso... Isso aqui tá me lembrando muito mais o... Isso aqui tá me dando uma vibe de... é daquele outro lá dos Irmãos Piologos, esqueci o nome, cara. Apostava em formas iniciais de interatividade, como rankings de piadas mais acessadas e cartões virtuais animados, enviados em datas comemorativas e correntes de e-mail. No auge, o portal alcançava milhões de... Vamos ler. 2 compadres se casaram no mesmo dia. Depois de muitos anos, se encontraram numa cidade do interior. Ok, 2 compadres. E aí, compadre, quanto tempo? Pô, compadre, é Brookback Mountain? E aí, compadre, quanto... Ah, tá, ok. Eles se casaram no mesmo dia, não. Quer dizer que eles se casaram entre eles, né? Ei, compadre, quanto tempo? Como é que está a sua vida? Ah, que essa é a piada? Pois é, compadre, eu tive 2 filhos. Um se formou em medicina e outro em direito. E você, compadre? Bom, compadre, eu tive 3. O primeiro virou veado, ok? Está dando que não é brincadeira. É, caramba! É mesmo, compadre? E o segundo? Nem te falo. Por influência do primeiro também dando mais que chuchu na serra, ó! E o terceiro? Esse sim, compadre, esse foi melhor. Só dá quando bebe. E ele bebe muito? Nossa, como aquele menino tá bebendo, compadre? Ok. Acessos mensais. Era um ponto de parada obrigatório para quem buscava um veado, cara. Um cervo, né, cara? Funcionando quase como um ritual diário para muitos usuários que estavam descobrindo a web como espaço de diversão e também de compartilhamento. Com as mudanças nos hábitos de... Cara, o que é isso aqui embaixo? Jogo da bundinha. Eu não consigo... Pô, eu tenho que clicar nesse mouse aqui, cara. Ó, jogo da bundinha. Até é que o mouse é branco também, diferente do meu que... O site encerrou suas atividades originais em 2011. Um ano depois, teve até uma tentativa de retorno integrado à rede do UOL, mas não conseguiu repercutir do mesmo jeito da fase clássica. Ainda assim, nos dias de hoje, o Mortadela sobrevive como uma memória coletiva. Tinha até uma página no Facebook, tendo presença nas plataformas modernas, como isso, o YouTube e o TikTok, onde as suas animações antigas continuam circulando como bons registros da antiga internet. Muito legal. O UOL. O UOL existe até hoje, né? O UOL, que é uma sigla para Universo Online. Flavinha entra em quadra, quer jogar? Foi e ainda é um dos grandes pilares da internet brasileira desde os seus primeiros passos. Ele foi fundado em abril de 1996 pelo Luiz Frias, e o portal entrou no ar ainda de madrugada. Caraca, olha ali, rapaziada. TV 21 Real Flat Philips... 21 polegadas, R$79, cara. Pô! E rapidamente se tornou a principal porta de entrada pra web no país. Não, 10,79, não é possível. Tava barato, caraca, que isso, né, cara? Poder aquisitivo do brasileiro, que isso, cara? Pô, ó, DVD player 318, lavadora 10,99, R$1.000. Pô, tá bom, em uma época de conexões lentas e poucos sites nacionais, ponto frio, o UOL caraca, reuniu notícias, serviços, entretenimento e acesso à internet em um único lugar, ajudando a moldar a experiência online de toda uma geração. Nos seus primeiros anos, o UOL cresceu de forma muito acelerada. Lançou provedor de acesso, e-mail, buscador próprio, dicionários, compra online e um dos produtos mais icônicos da internet brasileira, o Bate-Papo UOL, que se transformou em um fenômeno cultural. Carga tributária cresce e atinge 35% do PIB, né? Tem coisas que nunca mudam, rapaziada. Ao longo dos anos 2000, o UOL deixou de ser apenas um portal e se transformou em um ecossistema digital.
Ele investiu em rádio online, conteúdo esportivo em tempo real, vídeos, educação, tecnologia e e-commerce, além de expandir a sua atuação para outros países. Scarlett disse que eram fotos em que eram para marido da América Latina. Existem essas e também fotos? Para o público em espanhol. A criação do PagSeguro também marcou uma virada estratégica, colocando o grupo no centro do mercado de pagamentos digitais e garantindo uma das bases mais sólidas de negócios no país. Nas décadas seguintes, o UOL acompanhou o UOL é um grande HUD de outras coisas, né? É um site com sites nele, né, basicamente. Transformações da internet, adotando novos formatos, plataformas e modelos de negócios. Lançou projetos editoriais voltados à tecnologia, games, saúde, sustentabilidade, streaming, e ao mesmo tempo em que enfrentou desafios como ataques digitais e a adoção do paywall. Mesmo em um cenário que é dominado hoje por redes sociais e vários aplicativos, o UOL ainda segue como um dos maiores Como você quer ver Louise Attenhofen na próxima capa? Portais do Brasil, carregando o peso histórico de ter sido o lugar onde milhões de brasileiros aprenderam pela primeira vai que escutam, rapaziada. vez o que era estar online. É, irado. Ok. Camada 3. Club Penguin. O Club Penguin foi um dos jogos mais marcantes da história da internet, especialmente para quem cresceu nos anos 2000. Foi lançado oficialmente em 24 de outubro de 2005 e o jogo colocava os jogadores no controle de pinguins. Queria ter tido mais experiência, cara. Eu sei que tem uma... Principalmente o Bruno Hatak, né, que ama o Clube Penguin, né, cara. Eu sei que tem uma galera aí na internet que adora. Vocês provavelmente devem ter. Eu não tive muita experiência com o Clube Penguin, cara. Mas gostaria de ter tido mais, sim, que eu acho que deve ter sido realmente fantástico ter participado disso, cara. Em um mundo virtual, cheio de minigames, eventos e atividades sociais. O modelo de jogo era bem simples, mas era extremamente eficaz. Qualquer pessoa podia jogar gratuitamente, mas as assinaturas pagas liberavam uma experiência muito mais completa, com acesso a roupas exclusivas, móveis para decorar os iglus e os famosos puffles, que eram pequenos animais de estimação que se tornaram símbolos do jogo. Esse sistema criou uma economia interna muito sólida e foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso financeiro do Club Penguin, chamando a atenção da... Is every Club Penguin server being shut down, né, cara? Pô, os sinais, né, cara? O sinal dos tempos. Disney, que adquiriu a empresa em 2007 por volta de 700 milhões de dólares. Um dos grandes diferenciais do Club Penguin era o foco absoluto na segurança infantil. O jogo tinha sido projetado para crianças entre 6 e 14 anos, mas aceitava jogadores de qualquer idade. Mas não sei não, se não... Para evitar abusos, havia filtros rígidos de linguagem, sistemas de chat pré-definido, tenho certeza que conseguiam burlar isso aí, cara. Bloqueio de informações pessoais e toda uma equipe de moderadores ativos que patrulhavam os servidores. Essa preocupação ajudou o jogo a ganhar a confiança dos pais. Mas eu não sei se teve casos desse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia no Roblox, nesses lugares, né? Mas também tem que pensar que é uma época que tinha menos gente na internet e era mais fácil moderar as coisas, né, de toda forma. E dos educadores, algo que era bem raro para um ambiente online daquela época. O fim veio em 30 de março de 2017, quando a Disney decidiu encerrar o jogo original e substituí-lo pelo Club Penguin Island, que era uma versão pensada para os dispositivos móveis. A tentativa, no entanto, foi bem fracassada, porque não conseguiu repetir o sucesso do original, e foi descontinuada no ano seguinte. Nossa, mesmo assim, mano. O legado do Club Penguin continuou vivo por meio de servidores privados criados por fãs, que utilizavam arquivos do jogo antigo. Muitos desses projetos foram derrubados em 2020 por ações legais da Disney, incluindo o popular Club Penguin Rewriting. Isso é zoado demais a empresa, né? Tipo, os caras não usam a parada, não fazem nada, deixam o bug mofando lá, né? Por que os caras não disponibilizam os arquivos pra galera fazer fan-made, né, cara? Assim, não dá pra entender, né? Uma empresa multimilionária... Pô, vocês não podem pegar um centavo nosso, né, cara? Pô, chegou cara, a reunir milhões de jogadores antes de ser encerrado covardia, né, cara? Covardia. Em 2022. Ainda assim, o Club Penguin permanece com esse legado maravilhoso da internet antiga. Rabu Hotel. Pena, olha aí. Caramba, a sequência que eu falei pra vocês. Que nem eu falei, cara, eu queria ter tido mais experiência. O Rabu Hotel eu joguei um pouco mais, cara, pra ser sincero.
Mas não tanto também, né? O Habbo Hotel foi um dos mundos virtuais eu jogava muito mais. Eu jogava muito mais aqueles jogos de Facebook que eram semelhantes a Habbo Hotel, sabe? Que também era essa mesma pegada, assim, de jogo social. Enfim. Antes da internet para todo mundo que viveu naquele tempo. O jogo colocava o usuário dentro daquele hotel totalmente social, onde a gente podia conversar, criar quartos e construir status, o que era tão importante quanto jogar. Eu acho que o coração do Habbo Hotel sempre foram os quartos. Muito lindo. Alguns deles eram públicos, outros eram criados pela própria equipe, outros acabavam surgindo da criatividade dos jogadores. Tinha escolas, prisões, boates, RPGs, tinha quartéis de polícia, hospitais e todo tipo de... Muita criança falando besteira aí, vamos ser sinceros, né, cara? Eu não posso negar também, acho que todo mundo aí, né, cara? Quem não queria ter uma namoradinha no Habbo Hotel quando eu tinha 11 anos, né, cara? Play possível. Para montar todos esses quartos, existia uma economia própria dentro do jogo, que era baseada né, cara? em Não é igual hoje em dia, assim. Pô, posso estar sendo um pouco romântico da época que eu era criança, cara, mas eu não acho que era tão... que as coisas eram tão erradas como tem hoje em dia aí, gente se passando na internet. Não duvido que tinha naquela época, mas eu acho que era menos, né, cara? Tipo, gente velha se passando, assim, pra... sabe? Eu acho que não tinha tanto nesse tempo, cara. Eu acho que, sei lá, pode ser uma visão romântica, mas... Ducats e diamantes, além dos famosos câmbios. Eu acho que os bagulhos eram mais bem moderados mesmo, era menos gente, a galera moderava melhor, né, mano? Trocas. Tinha também assinaturas pagas, como o Habbo Club e o VIP, que davam acesso a roupas exclusivas, mobílias raras e mais liberdade criativa, e isso criou uma hierarquia social muito clara dentro do hotel. Porém, a moderação sempre foi um tema muito sensível. O jogo ficou conhecido pelo clássico filtro boba, que censurava palavrões automaticamente, além de sistemas de moderação humana, como o robas, que eram guardiões, e mais tarde, mecanismos automáticos. Mesmo assim, o Habbo Hotel enfrentou polêmicas sérias ao longo dos anos, envolvendo golpes, cyberbullying e preocupações com segurança infantil. Isso é complicado, cara. Cyberbullying é duro. Não tem muito, cara, nesse tipo de jogo aí, como você moderar esse tipo de coisa, né, cara? Lembrado até hoje foi o Great Mute, em 2012, quando todos os usuários ficaram sem poder falar por semanas, enquanto a Sulake, a empresa que criou o jogo, reformulava o sistema de proteção. Apesar dos altos e baixos... tochas na mão, né, cara? O protesto, né, cara? Queremos injustiça. O Habbo Hotel deixou um legado enorme. Ele ensinou uma geração inteira a socializar online, criar boas comunidades, negociar itens digitais e construir identidade virtual muito antes das redes sociais modernas. Para muita gente, o Habbo Hotel não era só um jogo, era um pedaço da internet onde tudo acontecia na frente da tela. Muito legal. Como eu falei pra vocês, eu não cheguei a jogar tanto o Habbo Hotel também, pelo menos não tenho tanta memória assim. Eu lembro de jogar, mas não lembro de tanta memória. Mas joguei muito aqueles mock-ups, por assim dizer, de Habbo Hotel que tinham no Facebook, né? Esse sim eu joguei pra caramba, mano. DD Tank. Nossa, DD Tank tinha um primo, cara, que era simplesmente apaixonado aí, né, cara, pelo DD Tank, né? Eu também joguei, cara, bastante DD Tank, mas não tanto quanto meu primo. O DD Tank foi um dos jogos de navegador né? mais... Tipo, a batalha dele era tipo um Worms, né, cara? Exatamente, mas era tipo isso, né? Basicamente um ritual diário pra quem viveu naquela época. Ele foi lançado em 2009 pela Seven Road. O DD Tank existe até hoje, né, cara? Eu acho que tem uma presença até que forte. E conquistou o Brasil ao misturar tiros estratégicos no estilo Worms, com progressão de RPG, tudo rodando direto do navegador via Flash. A jogabilidade era bem simples de aprender, mas era bem difícil de dominar. Derrotar o verdadeiro Cada tiro exigia um cálculo, leitura do vento e noção de distância, enquanto o chão podia ser destruído para jogar o adversário no vazio. Isso criava partidas bem tensas, caóticas e muito memoráveis. Ao mesmo tempo, o jogo apostava forte na vida social. Você podia casar no jogo, entrar em guildas, decorar a sua casa, passar tempo no spa. Nossa, guys, eu não vejo. Era meu sonho na época. Não era só batalhas, mas tinha todo um sistema de customização. Sobrou nada pro beta, nunca consegui casar no DD Tank, mano. A progressão era o combustível do vício. Tinha upgrades de armas. Pô, mas era maneiro, era bonitíssimo. Nossa, muito anos 2000, né, cara? Isso aqui era tanta de coisa na tela, né? Meu Deus do céu, cara. Mas, putz, eu gosto da arte do DD Tank. Fusões arriscadas, pedras, itens raros e equipamentos lendários que moviam a economia do jogo. Era impossível não sentir aquela mistura de esperança e ódio ao tentar uma fusão que era muito importante. E claro, havia o grande lado controverso, o Pay to Win,
Quem investia dinheiro em cupons, certeza, né? roupas com status alto e VIPs, ganhava uma vantagem enorme, criando uma grande desigualdade que, paradoxalmente, virou parte da identidade do jogo, mesmo com o fechamento do servidor. Mas é complicado, né, cara? Era um jogo gratuito. Quando o jogo é gratuito, eu não reclamo tanto, por mais que eu acho que tem empresas que perdem a mão, tipo o meu Hearthstone lá, que é... Eu acho muito absurda a parada. Mas eu acho que o The Tank era muito mais do que isso, né? Mas o The Tank eu até entendo por ser um jogo de navegador, não era de uma empresa gigantesca e tal. O oficial brasileiro em 2016, o The Tank nunca morreu de verdade. E não é feito pra um público tão crítico, né, cara? Não era um jogo competitivo necessariamente, né? Você tinha tals, mas não era um jogo que você ia, sei lá, que as pessoas realmente levavam a sério, assim, uma competição, né, cara? Como você vê em outros jogos hoje em dia que são pay to win e são competitivos, né? Hoje, entre versões mobile e projetos... Falo isso novamente, porque eu gosto muito, eu jogo muito Hearthstone, gosto muito, mas eu acho ridículo lá. Tipo assim, basicamente se você não pagar, é impossível você conseguir qualquer tipo de coisa no jogo, né? O The Tank segue existindo como uma lembrança coletiva da alta qualidade que os jogos tinham. Mas era muito top. Baixa aqui. Ele podia citar também o Transformice, né? Quem jogou aí o Transformice, cara? Eu jogava muito mais esse daí com meus amigos, até da escola já sabia o Transformice quando tinha. Era muito irado. O meu sonho era, pô, eu vejo a hora, guys, de ser o Xamã. O Baixa Aqui foi um dos grandes pilares da internet brasileira quando se trata de downloads. Ainda existe o Baixa Aqui, né, cara? Acho que não é muito confiável, né? Foi lançado em outubro de 2000 e virou uma referência nessa época em que baixar qualquer coisa exigia confiança, paciência e uma conexão que caía por qualquer coisa. Quando a banda larga começou a chegar pra todo mundo... Vocês não acreditam, mano, agora que eu lembrei, eu sou da época que você não tinha Spotify, não tinha essas coisas, você tinha que baixar a música no ForShared, quem lembra disso daí, cara? Estava funcionando vai ter no celular, cara, eu lembro disso. Para baixar programas, jogos e ferramentas que moldavam a experiência de usar um computador. Durante aquela época, entrar no Baixa Aqui era quase um ritual. Era dali que vinham os programas como o MSN, o Winamp, tinha o antivírus como o Avast, tinha programas utilitários como o CCleaner e programas indispensáveis como o Nero, que era usado para gravar CDs e DVDs. E eu particularmente gravei muito jogo de Play 2 com esse programa. Porém, com o tempo... Queria ter sabido na época fazer isso, né? Isso daí eu não sabia fazer não, mano. A imagem do site começou a mudar. Mas esse é bastante simples, né? Em 2010, o Baixa Aqui começou a usar o seu famoso instalador, que era uma tentativa de monetizar os downloads. O problema é que esse instalador vinha recheado de ofertas extras, que apareciam discretamente durante a instalação e confundiam muitos usuários menos atentos. Quem clicava em avançar sem ler, acabava levando junto várias barras de ferramentas, adwares e programas indesejados que deixavam o Windows lento e o navegador muito poluído. Isso gerou uma onda de reclamações em fóruns e sites como o Reclame Aqui, criando a percepção de que metade do dinheiro que esses sites ganhavam era nisso, né? Alguém pagava pra colocar exatamente isso daí lá. Baixa Aqui era perigoso e que tinha vírus. Mesmo assim, pra muita gente, ele continua sendo lembrado como um símbolo de uma internet mais simples, onde baixar um programa era quase uma aventura. Mas aqui também, né, cara, é aquele tipo de coisa que nem nossos pais têm nostalgia do tempo que vivia, que nem meu pai tem nostalgia do tempo que trabalhava lá na olaria quando era criança, tá ligado? Tipo assim, pô, se for parar pra pensar, né, cara, era um bagulho triste pra caramba, né? Trabalho infantil, né, cara, essas coisas, né? Só que o cara tem uma nostalgia, né? Igual a gente, né, cara? Tem uma nostalgia dessas coisas que, se você for ver a álbum moda, é uma coisa zoada, né, cara? Ninguém quer pegar vírus, ninguém gosta dessas coisas, né, cara? Hoje em dia você tem, mesmo pra baixar coisas desse modo, né? Você tem sites muito mais seguros, né? Você consegue fazer isso com muito mais segurança hoje em dia. Então, assim, é aquela nostalgia das coisas, das dificuldades também que se passava na época, né? O Napster foi um dos softwares mais importantes do mundo. Foi basicamente uma ruptura. Ele foi lançado em junho de 1999 pelo Sean Fanning e pelo Sean Parker. Mais antigo. Sim, até. Aquele Sean Parker do Facebook. O programa explodiu exatamente na virada do milênio e dividiu a história da música em duas partes muito claras. Nossa, de música. Antes e depois. De repente, a ideia de depender do rádio, da MTV ou de comprar um CD inteiro começou a parecer totalmente ultrapassada. Pela primeira vez, qualquer pessoa podia procurar uma música específica, baixar em MP3 e ouvir na hora. Isso mudou completamente a relação com a música.
era a liberdade total, mas também o início da pirataria em uma escala global, algo que a indústria fonográfica não estava preparada para enfrentar. O Napster também popularizou o conceito P2P, onde os arquivos vinham diretamente de outros usuários e não de um servidor central. A internet deixou de ser apenas um lugar para consumir conteúdo e passou a ser um espaço de troca direta entre pessoas mas como comuns. funcionava isso exatamente, Ao mesmo tempo, essa revolução se você clicava e escutava, como é que era que funcionava esse negócio, né? colocou usuários e gravadoras em lados Ou opostos, você tinha que baixar? culminando em processos históricos, Com como certeza, o do né? Metallica, Eram outros tempos, né? que simbolizou o choque entre o velho e o novo mundo. Não é que é outros tempos, é que realmente não é o certo, né? Vamos ser sinceros, cara. Um site você simplesmente pode entrar e escutar qualquer música na internet. Pô, se o cara for libertário aí, ideias radicais, e falar que isso daí é o certo. Mas você não sabe que não é certo também, né, cara? O cara, pô, criou a música, ele tem que ter direito a ganhar uma grana ali sobre isso, né? A pirataria. Tipo assim, eu não sou contra, não tô falando aqui que eu sou contra, que, pô, o cara, o Vani é o BRK Sedu, né, que vai dedurar os caras pra Nintendo, não é isso que eu tô falando, cara, eu acho que, né, bom, eu não vou falar que eu sou a favor também, porque eu não quero, né, vocês entenderam, cara, eu sou, né, não tenho nada contra, né, é isso que eu quero dizer, não tenho nada contra isso, né, cara, não é que eu utilize, né, só não tenho nada contra, não, né, jamais faria isso, mas enfim, gente, só tô dizendo isso pra dizer pra vocês, tipo assim, que também não é certo, né, cara? Não seria certo você simplesmente ter um site aí que você baixa qualquer jogo de graça de forma simples e tudo mais, como se fosse um site oficial, né, cara? Tem que ser realmente uma parada meio de chavada e tal, porque... entendem? Tipo assim, não é certo ser tão fácil também. Isso que eu quero dizer, não é certo ser tão fácil, tem que ter sua dificuldade. Senão acaba realmente virando uma parada que não faz sentido, né? Mesmo sendo fechado em 2001, o Napster meio que venceu de outra forma. Ele forçou a indústria a se reinventar. Sem todo esse caos que o Napster causou, talvez não existisse o iTunes, nem o Spotify, nem todo esse conceito moderno do streaming. O Napster... É um pré-streaming mesmo, só que a diferença é que não pagava royalty nenhum, né, cara, pros músicos, né? morreu cedo, mas deixou um espírito que até hoje define como o mundo consome a Mas música. interessantíssimo, cara. Então era basicamente isso, provavelmente. A gente só clicava e escutava, né? Pam. Mas era óbvio que ia dar ruim, né? 4chan. Damn. O 4chan é aquele site da internet que muita gente ouviu falar, que poucos admitem que frequentam e quase todo mundo foi influenciado por ele sem perceber. Influenciado certamente, a internet como um todo foi influenciada por ele, né? Mas, usuários, cara, eu sei lá, mano. Eu sempre pergunto aqui no canal, cara, se tiver algum usuário aí de 4chan, deixa aí nos comentários, que eu sempre quis ver se alguém aparece falando, cara. Porque eu já trouxe tantos e tantos vídeos de 4chan, né, cara? E é bizarro. Ele foi criado em 2003 aí, né? pelo Christopher Poole e começou como um simples fórum de imagens. Acho que eu sei mais do 4chan do que muita gente que participa do 4chan, né, cara? Tanto que eu já vi, mano. Mas rapidamente virou algo muito maior. O ponto de origem da cultura digital moderna, tanto para o bem quanto para o mal. Foi dentro do 4chan que os memes, como a gente conhece hoje, nasceram de verdade. Total, né? Antes de virarem posts no Facebook ou figurinhas no WhatsApp, eles surgiram de forma caótica nos boards. Rickroll, Lowcats, Rage Comics, frases absurdas e imagens sem sentido nenhum. Tudo isso o mais agressivo de todos que é aquele lá, né, de... politicamente correto, né? criado, remixado e descartado numa velocidade... Que pode ter tido certa influência na criação, né? Mas vou deixar essa teoria para outros vídeos que já tiveram aqui no canal. dentro do 4chan. Nada era feito para durar. E talvez por isso tudo fosse tão marcante. Curiosamente, o criador do 4chan, dias antes, né, se encontrou com um milionário aí, excêntrico, que tinha uma certa ilha, né? O anonimato total também moldou o espírito do site. Lá ninguém tinha perfil, foto ou nome fixo. Todo mundo era apenas anônimo. Né? Isso dava uma sensação estranha de liberdade absoluta. Você podia dizer qualquer coisa, criar qualquer piada, iniciar qualquer caos. E não tinha nenhum tipo de... Por isso que apareceu tanta coisa, tanta gente admitindo crimes e coisas que surgiu assim, né? o grande Anonymous como um coletivo. Começando em raids idiotas em jogos como o Habbo Hotel e evoluindo para ações reais contra a Igreja da Cientologia e intervenções políticas globais. Mas o 4chan nunca foi só criatividade. O mesmo anonimato que permitia inovação também abriu espaço para o lado mais sombrio da internet. Trollagem pesada, humor ácido... chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada, você vai estar me ajudando muito, gente. Niilismo, cyberbullying,
e doxing se tornaram parte da identidade do site. Com o tempo, alguns boards passaram a concentrar discursos de ódio, extremismo e teorias da conspiração, especialmente na década de 2010, quando o impacto político do fórum começou a chamar a atenção do mundo inteiro. Em 2026, o mais curioso é que o 4chan quase não mudou visualmente. Essa é a parada, né, cara? Isso que eu sempre pergunto pra galera aí se tem alguém que usa, né, cara? Porque ele não é um site muito que te prende, assim, de ir lá e, pô, vou usar esse site hoje. Porque ele é um site, com todo respeito, feio, né, cara? Ele não é nem aquele bonito dos anos 2000, assim, cheio de coiseira. É só um site meio boring, né, cara? Ele ainda parece um site perdido nos anos 2000, resistindo à estética limpa e controlada das redes sociais modernas. Mas eu não acho que ele... Mas, novamente, eu não acho que ele seja aquele site bonitão dos anos 2000, cara. Ele é um espaço bruto, caótico e desconfortável. Uma cápsula do tempo totalmente... Eu acho que nos anos 2000 ele seria visto como sem graça, e nos dias de hoje ele é visto como ultrapassado e sem graça, tá ligado? É isso, com todo respeito ao 4chan, mano. Ask.fm. Nossa, caraca! O Ask.fm foi um dos sites que mais marcou profundamente a adolescência de muita gente no Brasil. No auge entre 2012 e 2014, ele virou quase uma extensão da vida escolar e social, herdando o espírito curioso do Orkut e do Formspring, só que já adaptado para a lógica das redes modernas e dos celulares. A dinâmica era bem simples, mas muito viciante. Um mural de perguntas onde qualquer pessoa podia perguntar qualquer coisa. Era mais um espécie de A resposta ficava pública no perfil, como se o usuário estivesse sendo entrevistado o tempo todo. Isso alimentava ego, curiosidade, insegurança... Sabe o que se me lembra? O clássico site confissões.com, né? Não sei se era .com, mas eu lembro que tinha um site que as pessoas postavam só confissões, cara. Necessidade de validação, tudo ao mesmo tempo. Só mentiras, na verdade, né? Cada nova pergunta era uma notificação e cada resposta era uma vitrine. O crescimento aqui no Brasil foi explosivo por causa da integração direta com o Facebook. Bastava responder algo minimamente polêmico ou engraçado para aquilo logo se espalhar. Era comum alguém, entre aspas, sumir no Ask.fm e reaparecer horas depois com dezenas de respostas novas, todas compartilhadas em outras redes, criando um ciclo infinito de atenção. Além disso, havia a exposição excessiva da vida pessoal. Os jovens eram provocados a revelar segredos, brigas, paixões e inseguranças, muitas vezes sem perceber o impacto real disso fora da tela. O que começava como só uma pergunta, acabava virando fofoca, brigas escolares ou até perseguição. Hoje em dia, o Ask.fm é lembrado como uma mistura estranha de nostalgia e desconforto. Né? Para alguns foi diversão. Site, querendo ou não, preso ao seu tempo, não tinha como isso aqui durar muita coisa. E popularidade momentânea. Mas para outros foi um dos ambientes mais tóxicos que já existiram na internet brasileira. Né? De qualquer forma, ele representa perfeitamente aquela fase da internet em que ninguém ainda sabia direito até onde a exposição online podia ir. E todo mundo aprendeu isso do jeito mais difícil. Falou tudo, cara. GeoCities. Nossa, que é isso, cara? Agora tá coisando nos sites realmente. O GeoCities é um serviço popular de hospedagem gratuita de sites, criado em 94. Que permitia que usuários criassem suas próprias páginas que vocês usavam nos anos 2000 na web, organizadas em, entre aspas, bairros temáticos, sendo um dos primeiros grandes espaços de criação de comunidade online. Antes das redes tipo um amino, né, cara? Sociais, era ali que usuários comuns escreviam sobre si, mostravam seus gostos e deixavam a sua marca na internet. A ideia dos bairros temáticos, como Hollywood, Silicon Valley ou Área 51, ajudava a jogar, tipo, simplesmente comunidade, tipo no Reddit, como você tem hoje, né? Organizar esse caos criativo e dava a sensação de comunidade. Mexer no GeoCities naquela época era quase um ritual de iniciação da web. Você escolhia um bairro, aprendia o básico de HTML na tentativa e erro e montava o seu próprio espaço com textos coloridos, GIFs animados, música em MIDI e, claro, o clássico contador de visitas no rodapé. Não existia curtidas ou seguidores. O número subindo no contador era a prova de que alguém tinha passado pelo seu site. Cada site parecia um quarto visual aberto para todo mundo. Mas que irado, né? Eram tempos muito mais simples, né, cara? Como eu queria que as redes sociais fossem mais customizáveis. Eu já falei isso, cara, como o YouTube antigamente era mais bonito, principalmente uma época lá que teve que era toda a HUD do seu canal era customizável, né? Então era quase como um blog seu mesmo, cara.
E eu sinto saudade desse tempo que você podia... Realmente, as coisas eram mais únicas, né? Pô, o canal, você tá no canal de alguém, pô, era tudo único ali, né? No fim dos anos 90, o GeoCities virou um dos endereços mais acessados da internet, abrigando milhões de páginas pessoais. Em 1999, ele foi comprado pelo Yahoo, mas com o surgimento de plataformas mais simples e centralizadas, como o MySpace e depois o Facebook, todo esse modelo artesanal começou a perder espaço. Em 2009, o serviço foi totalmente encerrado e grande parte desses sites simplesmente desapareceram, marcando uma das maiores perdas culturais da história da web. Mesmo assim, o GeoCities não morreu por completo. Existem vários projetos de preservação digital que correram contra o tempo para salvar todo esse material, transformando a plataforma cara, isso é muito triste de tudo isso, né? Que imagina quantos sites foram apagados que a gente nunca vai ver, né? Com uma estética irada como essa, né? Símbolo da nostalgia da internet dos anos 90. Hoje, ainda é possível revisitar essas páginas através de arquivos como o Internet Archives, revivendo uma época em que a internet era bagunçada, colorida, pessoal e profundamente humana. Que irado, né, cara? Assim, é uma pena, novamente, né? Eu entendo o lance das empresas padronizarem e tal, mas, pô, era muito mais legal, né? Caraca, pô, o nome era irado, né? Que é uma pena, o Pirate Bay não existe mais, né? O The Pirate Bay foi um dos maiores sites de downloads. O maior site, né? Que é o mais famoso, pelo menos, né? Idosos daquele período em que a web ainda parecia um território sem dono. Ele foi criado em 2003 na Suécia e rapidamente deixou de ser apenas um indexador de torrents para se tornar um ícone cultural da era pré-streaming. Naquela época, consumir filmes, séries e músicas legalmente na internet era totalmente caro, muito limitado ou simplesmente impossível em muitos países. É com a fonte que eu tô usando aqui em cima do nome. O The Pirate Bay surgiu como uma porta aberta para o mundo. Né? Era ali que muita gente assistia lançamentos que nunca chegariam ao Brasil, descobria bandas que não tocavam no rádio e baixava programas que custavam meses de salário. Para muitos usuários não era só pirataria, era oportunidade e acesso. O site também ajudou a popularizar de vez a cultura do torrent e o modelo P2P. Diferente dos downloads diretos, o The Pirate Bay reforçava a ideia de compartilhamento coletivo, onde cada usuário fazia parte da rede. Ao mesmo tempo, o The Pirate Bay se tornou o grande inimigo da indústria do entretenimento. Esse é o ponto, né, cara? O Pirate Bay ele ficou muito famoso, só que esse é o problema dos sites piratas, por assim dizer, né, cara? Eles não podem ser muito famosos. Porque se eles ficam muito famosos, eles são derrubados, né? É o eterno paradoxo, né, do site pirata. Gravadoras, estúdios de cinema e governos passaram anos tentando derrubar o site. Vieram processos, operações policiais, apreensões de servidores e julgamentos históricos. É bizarro demais. Ainda assim, o site sempre voltava, mudava de domínio, ressurgia em outro país, reaparecia em novos endereços espalhados também, por fóruns, pelo Orkut, É igual hoje em dia, né, cara? Você vai lá naqueles Futimax, multicanais lá de assistir futebol, né, cara? É assim também, né? Os caras, cada dia, os caras estão num novo site, por assim dizer, blogs, etc. E isso criou a sensação de que o site era indestrutível. Com o avanço dos serviços de streaming nos anos 2010, o uso do The Pirate Bay diminuiu, mas seu impacto já estava feito. Ele forçou a indústria a se reinventar e mostrou que o modelo antigo de distribuição não funcionava mais na era digital. Em 2026, o The Pirate Bay ainda existe, mesmo cercado de bloqueios judiciais e restrições em vários países, incluindo o Brasil. Hoje, além de polêmico, ele é visto como um pedaço vivo da arqueologia digital. Mantendo a arqueologia digital, arquivos e conteúdos que desapareceriam sem esse tipo de preservação informal. Que não, a pirataria tem muito disso, né, cara? Principalmente nos games, né? O papel da conservação de alguns jogos e coisas assim, né, cara? Que muitas vezes acabam se perdendo aí nas plataformas oficiais, por assim dizer, né? Música maneira! Ok, vambora. Última camada, rapaziada. Mega Filmes HD. Damn. O saudoso Mega Filmes HD foi o maior site de filmes piratas por streaming no Brasil. Caraca, um site que praticamente definiu como uma geração inteira consumiu filmes e séries entre 2011 Eu lembro de quando eu era criança, cara, o saudoso site de animes Animazone, cara. Quem chegou a usar? Em 2015. Em uma época em que os serviços pagos ainda eram bem caros, o portal filme de Yu Hakusho, cara, que é isso? A Netflix gratuita do brasileiro.
No seu auge, ele tava vivo até recentemente, né? O Mega Filmes HD reunia um acervo gigantesco com dezenas de milhares de títulos, entre filmes, séries, shows e também documentários. O alcance era absurdo, milhões de acessos por mês, quase todos vindo do Brasil. O site não era visto apenas como pirataria, mas como um atalho cultural em um país onde o acesso sempre foi bem desigual. Tudo mudou em novembro de 2015, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Barba Negra. O site saiu do ar de baita nome, não dá pra negar, né? A polícia é boa com esses nomes. forma definitiva e seus administradores, o casal Marcos Magno e Thalita Cardoso, foram presos no interior de São Paulo. Pô, prisão é duro, né? Cara, tipo assim, tantos crimes no Brasil, né, que ninguém vai preso, os caras que, pô, é doideira, né? Causou uma reação imediata nas redes o famoso crime sem vítimas, né? sociais. Vários memes, revolta, hashtags e um clima quase de luto coletivo. Para muitos usuários não era só o fim do site, mas o fim de uma era. Com o passar dos anos, o Mega Filmes HD se tornou um marco histórico da internet brasileira. E em 2026 ele ainda é lembrado como um divisor de águas no não combate tem jeito, como eu falei, o site pirata ele nunca pode ser muito famoso. à pirataria online, antecedendo operações maiores como a Operação 404. Seus criadores 404. desapareceram do cenário digital e levam uma vida comum, longe dos holofotes. O site se foi, mas ficou na memória como um retrato fiel de uma internet mais improvisada e sem filtros. Acontece, né, gente? Não tem o que fazer. WikiLeaks. Damn, olha aí. O WikiLeaks, fundado em 2006 pelo Julian Assange, é um site barra organização que ficou muito famosa. É muito irada a logo, né? Pelos seus vazamentos contra os governos mundiais. O projeto virou, com o tempo, o maior divisor de águas da história da web moderna. O impacto mesmo veio no fim da chamada internet antiga. Em 2010, o mundo parou com o Cablegate, quando mais de 250 mil documentos diplomáticos dos Estados Unidos foram divulgados, escancarando basicamente um site de vazamentos, né, cara? Eu acho que até os do cara lá que a gente trouxe lá, o vídeo do Império, até então aí, negociações secretas e pressões políticas feitas longe do público. Esqueci o nome dele. No mesmo período, o vídeo Collateral Murder chocou o planeta ao mostrar civis e jornalistas sendo mortos por um helicóptero militar americano no Iraque. Aquilo mudou a forma como... É o que eu falo, né, cara? Eu fico surpreso que as pessoas se surpreendem com esse tipo de coisas. Caramba, né, cara? É realmente... Nossa, quem diria que os caras cometem esse tipo de crime, né, nesses conflitos, né, cara? Muita gente via guerras modernas, não mais como algo distante, mas como algo brutal e documentado em pixels. O WikiLeaks também transformou a própria prática do jornalismo. A ideia de enviar denúncias de forma anônima e criptografada. A honra acabou lá na... Aquilo, né, cara? A honra nas guerras acabou quando inventaram a pólvora, né, cara? Se espalhou, forçando jornais tradicionais como o The Guardian e o The New York Times a se adaptar. Também, né? No Brasil, o impacto também foi direto. Em 2013, revelações mostraram que a então presidenta Dilma Rousseff e a Petrobras haviam sido espionadas pela NSA, causando uma enorme crise Normal também, né, cara? Mas eu entendo que o país ele tem que ficar, caramba, vocês estão fazendo isso, né, cara? Mas é óbvio que todos os países do mundo são espionados por agências, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China ou diplomática e o cancelamento Rússia, de uma visita oficial aos Estados Unidos. Em 2026, o WikiLeaks carrega um legado controverso, mas inegável. Após anos de asilo, prisões e batalhas judiciais, o Julian Assange foi libertado em 2024, depois de um acordo com a justiça americana, que encerrou um dos casos... Se fosse ele, teria um bom guarda-costas, né, cara? Se fosse ele, eu viveria num bunker atômico, mais longos na verdade, e simbólicos da história da internet. Para uns, ele é um herói, mas para outros ele é só um criminoso. Mas uma coisa é consenso. Sei lá, cara. Depois do WikiLeaks... Eu dou minha opinião, igual eu dei no vídeo do cara lá, do outro lá, que vazou um monte de coisa lá e tá em exílio na Rússia até hoje, né, cara? Pô, vale a pena o cara vazar essas coisas aí, perder, que nem que o cara tinha família e tudo mais, né, cara? Perder a vida, por assim dizer, por esse tipo de coisa, esses vazamentos, cara, com todo respeito, cara, não muda nada, né, cara? Pô, o Brasil não foi visitar os Estados Unidos, né, cara? Pô, parabéns, um ano depois já tá lá de novo, né? Tipo assim... A internet nunca mais foi só um lugar pra passar o tempo. Ela virou uma arma capaz de expor todo o poder da corrupção.
Só se fosse realmente algo muito esdrúxulo, assim, algo realmente, pô, cara, absurdo, assim, os caras estão, sei lá, mano. Eu não sei, cara, sabe, é uma parada que seja realmente muito absurda. Agora, pô, esses vazamentos, os caras estavam tirando em civis em algum país lá, sabe, em um conflito, cara, pô, não me diga, né, cara? Eu nunca vi um vídeo sobre guerra do Vietnã, né, cara? Pô. The Useless Web. Um filme, quer dizer, né? O The Useless Web foi um site que nasceu com uma missão muito simples: matar o tédio da forma mais improdutiva possível. Ele foi criado em 2012 pelo Tim Holland, e o site virou um clássico da cultura da internet ao abraçar aquilo que a web sempre teve de melhor nos anos 2000 e início dos anos 2010. Experiências estranhas, inúteis e completamente sem propósito prático. A proposta não poderia ser mais direta. Ao entrar no site, o usuário encontra apenas a frase "Take me to a useless website" e um botão rosa escrito "Please". E o que acontece se clicar? Um clique é suficiente para ser jogado sem aviso em um site totalmente aleatório. Nada de login, algoritmo ou feed infinito. É só clicar e aceitar o caos. Entre os destinos mais conhecidos estão o pointer que encontra uma foto de alguém apontando exatamente para o cursor do mouse. Tinha o Cat Bounce, com gatos quicando pela tela inteira. Irado. Tinha o Hacker Typer, que transformava qualquer tecla em código de filme. E o Paper Toilet, onde você podia desenrolar um rolo de papel higiênico virtual sem fim. O The Useless de que você podia achar sites proibidos aí, né? Web não tenta ser útil, nem educativo e nem moderno. É justamente por isso que ele continua funcionando tão bem até os dias de hoje. Damn! Ok. Bem, ficamos. Ok, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver uma coisa, se é possível, né? Vai que... Vamos ver. Take me to another useless website. Vamos ver, fazer essa pequena homenagem à internet aqui, né, cara? Vambora. Vamos ver pra onde que ele me manda, cara. Se me mandar pra um site aí adulto, eu vou ter que cortar essa parte do vídeo, hein? Please. Damn, que isso? Optical Toys? Que negócio é esse, cara? Teacher Effect. Caraca, peguei um bagulho irado aqui. The Files are wrong, but the sea right upside down. Cara, esse também é assustador esse site, né? Eu acho que é site de ilusão de ótica, né? Ai, credo, isso aqui. Ai, me dá uma agonia isso aqui, cara. Não gosto desse bagulho, não. Tá louco? Vou pegar um site meio esquisito aqui, cara. Vê o que mais que tem. Ai. Dá medo, né, com essas paradas. Enfim, gente, deixa nos comentários se vocês acharam. Eu fiquei agoniado com aquele site ali, me deu medo, cara. Enfim, gente, espero deixar o like, se inscreva no canal. Vídeo todo dia, dia 7 da noite. Tamo junto. É nóis.